Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. Nesta aula aqui, eu quero fazer um fechamento sobre esse módulo das 10 qualidades ou 10 segredos dos milionários. Eu quero mostrar para você um resumo de mais ou menos tudo que eu falei para você neste módulo, que vale milhões. Se você aplicar esses segredos, essas táticas, essas estratégias da mentalidade milionária em sua vida, com certeza absoluta, você vai se tornar um milionário. Porque foi assim que eu mudei a minha vida. Observando esses homens, meus clientes, homens e mulheres milionárias. Mulheres que tinham a mesma mentalidade milionária, que operavam com a mente da mesma forma, fazendo os mesmos negócios, tendo os mesmos hábitos milionários e atitudes milionárias. Eu aprendi demais com eles e fui aplicando na minha vida. E é a mesma coisa você. Quando você muda a sua mentalidade, quando você começa a agir com uma mentalidade milionária, você muda a sua vida. Eu aprendi com esses homens a serem discretos, aprendi com eles a guardarem dinheiro, a dar valor a cada real, a ficar em cima do dinheiro deles, a controlar cada centavo, porque se você deixar o dinheiro, ele escorre pelas mãos. É isso que acontece com a maioria das pessoas. É um hábito guardar dinheiro, os pequenos valores, porque de pequeno em pequeno valor é que você constrói um patrimônio. E um hábito de escorrer pelas mãos os pequenos valores é um hábito para a vida inteira. A vida inteira vai escorrendo dinheiro da sua mão e você não constrói patrimônio. Só que se você tiver o hábito dos milionários de controlar os pequenos valores, também é um hábito para a vida inteira. E a vida inteira você vai controlar pequenos valores e vai formar um patrimônio para você. Esses homens e mulheres também, como eu falei para você, eles entendiam dos investimentos, eles estudavam um pouco dos investimentos, não eram expert em investimentos, mas eles sabiam o que era um CDB de banco, o que era o Tesouro Direto, o que era um fundo de investimento, o que era caderneta de poupança, 4, 5 investimentos, o que eram ações. Essas coisas você aprende muito rápido. Eu vou deixar aqui embaixo para você 1 ou 2 livros que você tem que ler aos poucos para entender um pouco esses investimentos. Mas ninguém enganava eles sobre investimentos, porque eles sabiam como funcionava cada modalidade de investimentos. Isso é muito fácil e você não precisa aprender em 1 dia ou 2. Você pode aprender em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aos pouquinhos, lendo, vendo um vídeo sobre investimentos, ninguém vai enganar você mais. Nenhum gerente de banco, nenhum funcionário de corretora, nenhum corretor de valores, ninguém. Você já chega no banco, já chega na corretora, sabendo o que você vai fazer com o seu dinheiro. O seu dinheiro é você que cuida. Não delegue o seu dinheiro para alguém cuidar. É assim que constrói patrimônio. Foi assim que esses homens me ensinaram. Foi assim que eles construíram o patrimônio deles. Outra coisa, eu disse para você que eles tinham empresas. Eu não tinha nenhum cliente milionário que era empregado. Eu vi a diferença muito grande no banco entre empregados e empregadores, entre funcionários e empresários. É muito claro que para você ter um patrimônio, você construir uma vida abundante, você tem que ter o seu próprio negócio, você tem que ser um empreendedor, um empresário. E eu já falei para você em vídeos, Jorge, eu ainda não sou um empresário, eu ainda não sei o que eu vou fazer, fica tranquilo. Você está fazendo esse curso aqui com a mentalidade nova que está sendo formada em você, vai aparecer a ideia e você vai saber o que tem que fazer e vai executar e vai mudar a sua vida. Então fica tranquilo, se ainda não decidiu, se você ainda não é um empreendedor, o importante é que você tenha a mentalidade que você precisa ser um empreendedor, um empresário, para ter sua liberdade financeira. Ah, Jorge, mas eu já tô com 50 anos, 60 anos, eu sou aposentado. Não importa, meu querido e minha querida. Você sabendo o que é a mentalidade milionária, vai chegar na sua vida a oportunidade. E você vai agir nela e vai se tornar milionário e livre financeiramente. Esses homens milionários, todos eles tinham o próprio negócio. Isso é muito claro. Outra coisa que eu falei para você, eles amavam o que faziam.
Eu não tinha nenhum cliente milionário que detestava o que fazia. Não tem como você detestar o que faz, não gostar do que faz e se tornar milionário. Não tem como, é incongruente as coisas. Você tem que gostar do que faz, amar o que faz, o seu negócio, para se tornar milionário, para trabalhar todos os dias com prazer, com amor, construindo o seu patrimônio financeiro. Todos esses homens que eu falei para você, milionários, sabiam muito sobre o que faziam, gostavam muito, trabalhavam 12, 14, 16, 18 horas por dia, mas tinham liberdade financeira. Iam para onde queriam, viajavam para onde queriam, tinham uma vida regalada, não reclamavam de nada da vida, porque eram livres financeiramente. Essas pessoas também, eu falei para você, na maioria delas, elas tinham uma vida sentimental estável. A maioria deles tinha um casamento estável de 30, 40, 50 anos, não importava. Mas estavam numa vida sentimental há muito tempo com a mesma pessoa. Porque as pesquisas já apontam, já viram isso, que se uma pessoa se separar 2, 3 vezes na vida dela, ela reparte o patrimônio 2, 3 vezes na vida dela. E cada vez que ela se separa, é difícil começar de novo. Então, se você puder, e se isso fizer você feliz, claro, mantenha o seu relacionamento por um longo período de tempo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é mais fácil para você construir patrimônio. Se você já se separou, o próximo relacionamento seu, procure direito uma pessoa que vai ficar com você 20, 30, 40 anos. Isso é importante para não estar toda hora rachando, dividindo o patrimônio que você está construindo. Isso é muito importante. É claro que você não vai ficar com ninguém infeliz. Não é isso que eu estou falando. Aliás, eu estou falando para você ficar com alguém se você estiver feliz. Se você for feliz com essa pessoa. Porque você tem que ser feliz no amor, tem que ser feliz no trabalho, feliz na sua liberdade financeira. Porque não adianta nada ter dinheiro e ser infeliz. Você tem que ser feliz em todas as áreas da sua vida. E a área sentimental, ela é muito importante. Se você é separado hoje, divorciado, o próximo casamento seu tem que ser um casamento duradouro, um casamento para a vida inteira. Isso vai ajudar você a construir patrimônio. Essa é a mentalidade que eu estou passando para você dos meus clientes milionários, que eu cuidava dos investimentos da conta deles e conhecia a vida pessoal de cada um, porque eram meus amigos. Eu identificava as características que fizeram eles se tornarem milionários. Para fechar, eu quero dizer para você que esses homens protegiam a mente deles das coisas negativas. Esses homens, você nunca iria encontrar um cliente desse meu milionário sentado na frente da televisão, vendo um programa de crimes, conversando sobre as coisas ruins do mundo, sobre as coisas negativas. Esses homens não. A conversa deles era positiva, era de negócios, era de uma vida abundante. Quando eles estavam em casa, eles estavam lendo um livro de negócios, ou quando eles estavam vendo TV, estavam vendo um filme ou um documentário histórico, alguma coisa para crescer a mentalidade deles como ser humano, como um desenvolvimento pessoal. Todos eles faziam isso. Estavam acompanhando coisas importantes para crescer na vida, não coisas negativas. Eles protegiam a mente deles das coisas negativas. Nenhum deles falavam sobre coisas negativas. A crise era colocada de lado, era mencionado uma coisinha ou outra, mas a cabeça deles não estava na crise, estava na solução, estava nos negócios, estava nas estratégias para crescer. É isso que estava a cabeça dessas pessoas. Eles não conversam sobre coisas negativas. Eles não têm tempo para as mazelas do mundo, para a negatividade do mundo. Eles têm tempo para as coisas boas do mundo, para uma vida abundante, para uma vida de sobra, para fazer, para servir, para fazer novos projetos. Eu tinha 2 clientes milionários que eu adorava eles, grandes amigos meus. Um com 80 anos, o outro com 81 anos, fazendo investimentos, felizes. A gente almoçava juntos, eles estavam felizes com 81, o outro, um com 80, o outro com 81 anos.
grandes amigos meus que eu aprendi muito com eles da mentalidade milionária, de trabalhar, de servir, de construir, de buscar os sonhos. Todos eles acreditavam na prosperidade com Deus, acreditavam que Deus colocou o ser humano aqui para ser feliz, para ir para cima dos sonhos, para ter uma vida abundante, que esse mundo negativo, essa parte negativa do mundo, eles não estavam nem aí para elas. Essa é a mentalidade milionária. Trabalhar todos os dias para ser feliz, para construir patrimônio, para servir a humanidade, para colaborar com a sociedade. Comece a prestar atenção nas entrevistas das pessoas de sucesso. Elas usam muito este verbo, servir, colaborar. Você vai ver muito elas falando isso. Eu vou servir com produtos e serviços. Esta é a mentalidade milionária. Servir, Jesus falou. Esse é o segredo da mentalidade milionária. O apóstolo perguntou para Jesus assim: Senhor, quando o Senhor chegar no céu, eu posso sentar à sua direita? Ou seja, ser o seu braço direito? Jesus falou para ele assim: quem quiser ser o maior, tem que servir ao maior número de pessoas. Esse é o segredo da mentalidade milionária. Quanto mais você servir com produtos e serviços a maior quantidade de pessoas, você vai se tornar um milionário. Um grande abraço, Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.